Você tem a impressão de que serviços como assinaturas, por exemplo, estão ficando cada vez mais caros e piores ao mesmo tempo? Já viu o anúncio de uma nova função, como por exemplo, companhias aéreas anunciando que vão cobrar para você poder reclinar o seu assento, ou que vão lançar assentos verticais onde as pessoas não podem nem sentar? E se perguntou quem que quer pagar por isso? Então, ninguém quer. Sério, e esse é o objetivo. Nas palavras do presidente da Delta, que é a companhia aérea dos Estados Unidos, que criou o assento econômico básico, que é aquele que não dá opção nenhuma, abre aspas aí, na verdade as pessoas não querem isso, fecha aspas. Para logo em seguida ele anunciar que a sua companhia aérea ia expandir o sistema de vendas desses mesmos assentos que ninguém quer na verdade. Se parece bizarro celebrar e oferecer mais de um produto indesejado, é hora de ver como isso foi muito lucrativo e como o seu sofrimento pode servir para convencer quem pode pagar mais a não passar pelo que você está passando. Mas antes de partir para essa conversa toda, esse episódio aqui tem o apoio da Revolut, que tem mais de 65 milhões de clientes pelo mundo e é o aplicativo de finanças mais baixado em 19 países. A Revolut oferece uma conta global voltada para quem viaja, faz intercâmbio ou trabalha em qualquer lugar do mundo. A sua conta aqui no Brasil tem cada vez mais funções para você poder fazer transferências, pagamentos, investimento e mais. É uma conta que tem rendimento de 100% do CDI diariamente e dá para dividir gastos, programar dinheiro para guardar, criar conta para menores de 18 anos com cartão de débito e controle parental, dá até para você controlar os seus gastos com funções como gerenciar assinaturas em um só lugar, tudo sem precisar de outro aplicativo financeiro. E logo mais chegam outras funções para facilitar ainda mais a sua vida. E se você tem familiares fora, se você vai fazer intercâmbio ou vai viajar, a Revolut tem uma ótima taxa de câmbio com mais de 30 moedas com câmbio disponível 24 horas. Você pode criar alertas inteligentes de câmbio para comprar ou vender moeda quando elas chegam no valor desejado e pode gerenciar os seus gastos em tempo real com um cartão que é aceito em mais de 160 países. Eu, mesmo sem viajar, prefiro contar com câmbio bom e cartão de débito para poder fazer minhas compras internacionais em dólar, como livros, sem tomar susto com o preço. Também tem acesso à sala VIP com o plano Metal, com cobertura para emergências médicas em viagem e, dependendo do seu plano, você tem mais benefícios como descontos de câmbio, taxas reduzidas em transferências internacionais, saques gratuitos e seguro de cancelamento de viagem. Então aproveita que abrindo sua conta Revolut pelo meu link, que está no Saiba Mais ou com o QR Code aqui na tela, você recebe R$100 de cashback quando fizer R$100 em compras no cartão de débito da Revolut. Você gasta 100 e ganha 100 e dá para gastar em qualquer uma das mais de 30 moedas disponíveis no aplicativo. Aproveita que a promoção é por tempo limitado. Agora de volta ao transporte. Tem um fenômeno muito curioso, explorado pelo marketing, que é o efeito chamariz, que é o que acontece quando você inclui uma escolha ruim, que não está ali para ser escolhida, e sim para fazer outra mais cara, parecer melhor do que era antes e vender mais. Como colocar um produto ou um item muito mais caro na vitrine ou no cardápio para chamar a atenção e criar um teto de preço, um teto que ninguém precisa pagar porque ele está ali para tornar os outros preços, os preços intermediários, mais aceitáveis. Ou você pode criar um produto intermediário com um preço muito mais perto do mais caro para vender o que custa mais. Como criar um tamanho médio com o volume certo entre o mais barato e o mais caro, mas com um preço desproporcionalmente mais alto. Nesses casos, a tática é criar uma coisa que ninguém escolhe para poder influenciar as outras escolhas. O que acontece com passagem de avião e muito mais, o que acontece na criação da terceira classe em viagens, é algo um tanto mais perverso. É transformar uma escolha boa, uma escolha que as pessoas preferem, o que seria uma boa escolha, em uma coisa muito pior para ninguém mais preferir aquilo para poder dar muito mais lucro. Vale dar uma olhada na história das primeiras ferrovias para entender como isso começa e o quanto isso explica das nossas experiências atuais. Conforme os trens foram se tornando mais populares e foram se transformando no primeiro transporte em massas da história da humanidade, com as linhas sendo feitas na Inglaterra durante o século XIX, apareceu um desafio inédito até então, que era como acomodar passageiros em um trem e qual preço cobrar de cada um deles. Porque parece algo simples hoje em dia, quando a gente já está acostumado com conceitos como primeira classe, business e classe econômica, mas nada disso existia até então. Em outros transportes da época,
época as acomodações eram ou pequenas demais e pequenas para poucas pessoas, e por isso mais homogêneas, como carruagens que podiam ter um preço igual para cada passageiro, ou eram ditadas mais pela natureza do transporte, como as acomodações de um navio, onde um alojamento mais caro era mais caro pela posição ou pelo tamanho dele. Já o trem tinha uma dinâmica nova. Com preços mais acessíveis e com o apelo de um transporte urbano que transformava uma viagem que antigamente levava dias em algo que levava horas, isso podia gerar uma demanda muito maior e com muito mais lotação do transporte. E aí o número de vagões pode aumentar ou diminuir para dar conta dessa demanda. E os vagões podem ser feitos em padrões diferentes de material, de acomodações, de número de lugares para poder levar as pessoas. As acomodações em um trem são muito mais dinâmicas e não tinha muito precedente para como elas poderiam ser organizadas e cobradas. Aí, em uma sociedade muito desigual e muito segregada, tanta demanda e tantas possibilidades se traduziram em vagões que usavam preços e o espaço físico mesmo, os próprios vagões, para separar os passageiros nas classes que a sociedade reconhecia. Com a primeira classe, com todos os luxos e serviços, uma segunda classe não tão bem servida e a terceira classe com o resto. E aí resto aí em muitos aspectos. Operários que começaram a pegar o trem para poder ir para o trabalho eram transportados com todo o luxo que você pode esperar de quem cobra o que quer e oferece a única opção que as pessoas têm para poder ir trabalhar, que era pagar caro por vagões abertos ou até por vagões de carga, sem assento, onde passageiros embarcavam junto com o que estava sendo transportado, que dava mais lucro para as companhias ferroviárias. O foco era o transporte de carga, quem ia junto, boa sorte, quando podiam embarcar. Ao mesmo tempo, era interessante para o governo que as passagens fossem baratas o suficiente para que as pessoas pudessem ir pelo menos para cidades que estavam se urbanizando e elas pudessem assumir novas funções nas fábricas que estavam crescendo com a Revolução Industrial. A criação de preços diferentes para uma parte diferente de um mesmo produto não era lá uma novidade, como acontece, por exemplo, com o valor que cortes diferentes de carne de um mesmo boi podem ter porque as pessoas preferem muito mais, por exemplo, uma picanha, um filé mignon, do que um colchão duro. Tanto que o argumento que tiveram na época para não oferecer um vagão minimamente decente para qualquer passageiro era que se todo mundo tivesse que arcar com o custo de manter essa operação melhor, o preço mais barato ainda seria muito alto e muita gente deixaria de pegar o trem porque não teria condições de pagar pelo mínimo necessário. Então seria melhor cobrar mais caro de quem teria mais condições de pagar pela primeira classe, por exemplo, e poderiam cobrar por isso preços diferenciados dos passageiros e de acordo com a demanda. Por exemplo, cobrando mais caro em horários mais cheios. E aí quem não tivesse condições de pagar nessas horas, que se acomodasse com o horário ou com o espaço que sobrava nos trens. Uma hora a concorrência faria melhores opções aparecerem. Só que acontece que as linhas de trem não são um mercado onde pode acontecer a lendária livre competição que faria companhias ferroviárias oferecerem acomodações melhores para atrair mais passageiros, ou mesmo passagens mais baratas. Em pouco tempo, o governo inglês começou a perceber que com os ganhos com escala, as companhias ferroviárias maiores podiam falir as concorrentes e assumir o monopólio do serviço em uma região, controlando os preços e lucrando o máximo com o que pudessem com o menor serviço possível. A solução era, entre alguns países, começar a desenvolver as suas próprias linhas ferroviárias e assumir o comando do mercado de ferrovias e construir uma infraestrutura pública de transporte que seria regido como um custo necessário para a sociedade e com um atendimento razoável, mesmo para quem não pudesse pagar um preço cheio, como muitos países que transformaram o trem em transporte público fizeram. Para outros países, a saída seria permitir linhas privadas e aí regulamentar o mercado para tentar segurar a precificação e garantir uma opção popular, pelo menos uma disponível. Como foi o caso da Inglaterra, que em 1844 publicou o Ato Regulatório de Ferrovias, que estabeleceu, entre outras coisas, que toda linha de trem deveria ter pelo menos um trem por dia, com vagas para passageiros de terceira classe, indo em ambas as direções e parando em todas as estações. O custo não poderia ser maior do que 1 centavo por milha percorrida e os passageiros deveriam ser acomodados com assentos protegidos da chuva e teriam que viajar a pelo menos 12 milhas por hora nesse trem. Depois ainda estabeleceram que as pessoas deveriam ter direito a levar bagagem, levar pelo menos 25 quilos de malas com elas. Agora, as empresas precisavam oferecer uma opção popular a um preço acessível e com acomodações que eram luxuosíssimas para essa terceira classe, como ter um vagão com teto e lugar para sentar.
Só que ainda queriam garantir que todo mundo que pudesse pagar pela primeira e pela segunda classe continuasse comprando e pagando as passagens mais caras. A reação então foi transformar essa terceira classe na condição o mais incômoda possível dentro das normas para evitar perder qualquer cliente que teria condições de pagar mais ou pela segunda ou pela primeira classe. Com o maior número possível de pessoas apertadas dentro do menor espaço viável, sem luz, sem privacidade e sem qualquer conforto. E com os trens oferecidos nos piores horários, como muito cedo ou muito tarde. Viajar de terceira classe não se consolidou como algo ruim porque precisava ser ruim, porque era só isso que o custo viabilizava ou alguma coisa do tipo. Ela foi otimizada para ser tão ruim que as pessoas vissem o quanto a opção é mais barata, era degradante e se incomodassem o suficiente para se dispor a pagar mais caro por um produto mais premium. E ninguém das ferrovias precisou gastar mais para melhorar esse produto premium. Ele se tornou premium não porque é melhor do que o que tinha antes, mas sim porque a outra opção, barata, foi depreciada o suficiente para ser incômoda. O que acabou acontecendo a longo prazo é que as companhias pararam de oferecer as categorias intermediárias, ficaram só com a mais cara, que se tornou a primeira classe, e a classe que eram obrigados a oferecer, que era a terceira, que foi renomeada como classe padrão ou classe econômica para evitar a conotação negativa do termo terceira classe. Na Alemanha, inclusive, a categoria acabou ficando conhecida como Holzklasse, algo como classe de madeira, por conta dos bancos de madeira sem estofamento que os vagões de terceira classe ofereciam para os passageiros. Nos navios de cruzeiro, que também vieram na época navios a vapor, com viagens mais longas, as acomodações tinham que ser mais parecidas entre elas e minimamente habitáveis, porque muito da diferença entre as classes ficava por conta dos serviços disponíveis para quem pagava mais em viagens longas. Como se via na aviação até a década de 70, mais ou menos, enquanto, por lei, os assentos de avião tinham que ter todos o mesmo tamanho. Aí o paparico para o passageiro de primeira classe ficava por conta de serviços a bordo, como refeições e drinks. Já no trem de viagens curtas, benefícios rápidos não são atraentes o suficiente para cobrar mais. Então o ponto é tornar a viagem de quem paga menos um inferno mesmo. O que é uma tendência que também aparece nos voos a partir da década de 80, que é justamente quando a desregulação do mercado de aviação doméstica nos Estados Unidos liberou diferenças de tamanho e outras coisas entre os assentos. E é justamente quando o lucro das companhias aéreas decolou, quando descobriram formas de segmentar ainda mais os passageiros para poder cobrar o máximo possível de quem pode pagar, sem deixar isso tão explícito na hora de oferecer. Em linha com os trens, o que elas descobriram é que quanto mais se tira do básico da classe econômica, mais se pode cobrar para colocar de volta os mesmos serviços nas categorias mais caras, o que antes era garantido. Se no trem a estratégia era piorar o vagão ou o horário da viagem, nos aviões onde todo mundo embarca na mesma cabine, a sabotagem fica por conta do que se tem ao redor. Por exemplo, dá para forçar o embarque de quem pagou menos, por último, lá depois, com taxas extras para, por exemplo, a bagagem que tem que ser despachada e vai ter que pagar caro para mandar ela. Não dá para remarcar o assento, e quanto mais segmentados forem os privilégios, quanto mais categorias e assentos especiais, onde você ganha alguns centímetros a mais para as pernas, mais se pode cobrar desses intermediários de quem precisa desse básico ou está disposto a pagar. E as pegadinhas de passagens mais baratas estão ali muitas vezes não para lucrar com quem contrata ela e descobre que tem que pagar depois, mas sim para lucrar mais com quem acaba comprando direto as passagens mais caras, justamente para evitar ter problema. Cobrar por bagagem, por exemplo, de quem compra a passagem básica, pode servir para incomodar o suficiente para as pessoas optarem pela passagem mais cara, que garante uma bagagem do que a tarifa em si se tiverem que despachar. O ponto não é vender o despacho da passagem, tanto que muitas vezes oferecem de volta esse tipo de serviço que tinham disponibilizado, como despacho grátis de bagagem no portão de embarque. Ao mesmo tempo que quem não pagou e não levou bagagem no avião deixa mais espaço no bagageiro para poder fazerem transporte de carga, que também é paga. Cada atrito desses cria a oportunidade de discriminar mais o preço para separar um pouquinho mais passageiros e cobrar um pouco mais de cada categoria, tanto por categorias quanto pela proximidade da viagem quando ela está chegando, além de dificultar a comparação de preços de uma coisa que podia ser muito mais simples. Cobrar para poder remarcar o voo não necessariamente dá mais lucro
em cima de você que teve que trocar de voo de última hora e descobriu que vai pagar muito mais do que se você tivesse comprado uma passagem um pouco mais cara que permite remarcação grátis. Se você tiver que remarcar sua viagem uma vez a cada 10 viagens, as outras ainda saíram mais baratas. Essa tarifa tá ali para forçar quem precisa remarcar regularmente viagens a pagar mais de cara, que são passageiros a negócios e passageiros de empresas. Com isso, as companhias aéreas conseguem vender passagens mais caras para clientes corporativos que podem pagar mais, mesmo em um voo curto, onde não faria sentido, por exemplo, oferecer passagem business. Cobrar para remarcar assento é uma forma de segregar um outro tipo de cliente que está disposto a pagar mais, que é quem viaja de férias, quem viaja com a família e guardou dinheiro, então tem mais motivação e mais condições de pagar mais caro para poder pôr todo mundo sentado junto, mesmo em uma viagem mais curta. Segundo a Consumers Report, nos Estados Unidos, quando as primeiras companhias aéreas regulares começaram a oferecer esse tipo de categoria econômica básica, que tem essa estratégia de custo mais baixo, sem benefício nenhum incluso, os preços das categorias econômicas padrão, mais caras e que ainda mantinham os benefícios que antes eram garantidos para todo mundo, passaram a aumentar mais do que o dobro do aumento padrão de passagens em períodos de mais demanda. Enquanto a passagem econômica básica não foi oferecida por menos do que já se cobrava por passagens mais baratas. Ou seja, as passagens que eram mais baratas não ficaram mais baratas, mas ficaram sem o básico de antes, e as passagens mais caras, que mantiveram o básico, ficaram bem mais caras. Degradar a experiência mais barata permitiu cobrar mais pelas outras opções. Só não aconteceu o que as companhias aéreas diziam que ia acontecer, que é que discriminar mais os preços criaria opções mais baratas para quem pode pagar pouco viajar também. Que vai que alguma empregada doméstica resolve ir para Disney, né? Nas palavras do vice-presidente de gestão de receita da American Airlines, quando ele estava falando com acionistas sobre como o lucro da empresa aumentou, a passagem mais barata dá a oportunidade de, abre aspas, gerar vendas mais caras de produtos que já oferecemos aos consumidores hoje. Como ele admite abertamente para os investidores e não para passageiros, pioraram a pior opção para poder cobrar mais de quem quer evitar isso sem ter que melhorar em nada o que sempre ofereceram. Se a experiência moderna com vários serviços parece estar piorando ao mesmo tempo que ela fica mais cara, esse é o ponto. O que parece um desconto para quem aceita condições piores é, na verdade, uma ameaça, ou melhor, uma recompensa para você continuar pagando preços mais altos. Como lançar uma categoria de assinatura de streaming muito mais barata, com propaganda suficiente para poder aumentar o preço das categorias mais antigas e mais caras de quem não quer tomar propaganda. Daí o presidente da Delta, criador dessa estratégia, comemorar que estavam implantando cada vez mais uma opção que eles não querem vender e que as pessoas não querem comprar. Quando você encontra uma ideia como essa dos assentos em pé ou algo do tipo e pensa, por que ninguém quer isso? Esse é o ponto mesmo. Oferecer algo que ninguém quer comprar para você pagar mais caro pelo que você não quer comprar. Só torce para não ser mais uma tendência que é exportada para todo lugar, como preços dinâmicos e como programas de lealdade que as companhias aéreas lançaram e vários outros mercados acabaram adotando. O que parece que já está acontecendo. Se você quer mais conversa como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, com muitas conversas legais. E para você que ficou até aqui e está se perguntando o que eu tenho na mão aqui, isso aqui é mancha de tinta de caneta tinteiro. Qualquer dia no podcast eu explico o que está acontecendo aqui. Até a próxima.